estudar sobre formação de palavras, o processo de formação de palavras, que vai ser um processo pelo qual a gente vai criar novas palavras numa língua, ok? Então, para você entender sobre formação de palavras, você primeiro tem que entender que existem palavras que são primitivas e palavras que são derivadas. Ok? Então, as palavras primitivas, os substantivos primitivos, vão ser aquelas que não derivam de nenhuma palavra. São essas palavras primitivas que vão formar outras palavras, ok? A partir dessas palavras que vão ter outras palavras. E dessas palavras, a gente vai chamar essas palavras que vão derivar da palavra primitiva, a gente vai chamar de palavras derivadas, ok? Então, derivado vão ser palavras que vão derivar de palavras primitivas. Então, um exemplo de palavra primitiva, dente, que vai formar a palavra derivada dentista, ok? Então, um exemplo de derivação vai ser a derivação prefixal, que ela vai ser feita quando a gente vai ter a junção do prefixo mais o radical. Então, as derivações, 3 delas vão ser formadas pelo quê? Pelo radical e a junção de afixos, que podem vir antes ou depois do radical. Quando ele vem antes, a gente vai chamar de prefixal. Olha o pré aqui, quer dizer que vem antes do radical. Então, prefixo mais radical, a gente vai chamar de derivação prefixal. Um exemplo, por exemplo, o in mais a felicidade, que vai virar infelicidade, ou in mais feliz, que vai virar infeliz. Então, a gente tem o prefixinho in aqui, né, que vai dar a ideia de uma coisa que não é feliz. O desleal, então a gente tem o radical leal, né, que quando a gente junta com o prefixo des, dá a ideia de não leal, desleal. Então, a gente vai formar uma nova palavra a partir da palavra primitiva leal. A gente vai ter o radical capaz, que se a gente juntar o prefixo in, vai se tornar incapaz, beleza? Então, aqui nós temos alguns exemplos de derivação prefixal. Agora falando sobre a derivação sufixal. Se a gente viu antes que a derivação prefixal vai ser aquela palavra que vai ter um radical e um afixo que vai vir antes, que vai ser chamado de prefixo, a derivação sufixal vai ter um radical e um afixo que vai vir depois da palavra, que vai ser chamado de sufixo. Ok? Então, radical mais sufixo a gente vai chamar de derivação sufixal. Por exemplo, o martel de martelo, mas o ada, que vira o quê? Martelada. Então, a gente vai ter o radical martel, mais o sufixo ada, que vai virar martelada, ok? A gente vai ter o radical simples, mais o sufixo mente, que vai ter o simplesmente, ok? O pé de pedra, esse PDR aqui, e depois a gente vai ter o eira, que vai virar o quê? O pedreira, ok? O radical feliz, quando a gente acrescenta o sufixo mente, vai virar o felizmente. Então, repara aqui que a gente vai ter o radical antes e os afixos depois, que a gente vai chamar de sufixo. E é isso que a gente vai chamar de derivação sufixal. Agora, pensando na derivação prefixal e sufixal. Pelo que o próprio nome diz, a gente vai ter o quê? Vai ter o radical, um prefixo antes e um sufixo depois, ok? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o infelizmente, qual vai ser o processo de formação dessa palavra? A gente vai ter o radical, que é o feliz, ok? E antes, a gente vai ter a junção do prefixo in, que vai ficar o infeliz. E depois a gente vai ter a junção do sufixo mente, que vai virar infelizmente, ok? Então, a gente vai ter um prefixo e um sufixo. O leal, deslealdade, qual vai ser o processo de formação dessa palavra? Derivação prefixal e sufixal. A gente vai ter o radical leal, ok? Que vai se juntar ao prefixo des e ao sufixo dade, que vai virar deslealdade, ok? A palavra desalmado, mesma lógica. A gente vai ter o radical alma, ok? Que vai se juntar ao prefixo des e ao sufixo do, que vai virar desalmado. Seguindo agora uma lógica parecida, a gente tem a derivação parasintética. Parecida com a derivação prefixal ou sufixal, a derivação parasintética vai ter a junção, vai ser o radical mais o prefixo mais o sufixo, ok? A diferença da derivação parasintética é que, diferente
da derivação prefixal e sufixal, que quando a gente tira o sufixo e o prefixo, aí a palavra, o radical, ainda tem sentido. Por exemplo, se eu tiro o in e o mente daqui, eu vou ficar o quê? Com feliz. Ainda faz sentido. É diferente da parasintética. Na derivação parasintética, a gente vai ter a junção do prefixo, radical e sufixo, mas na derivação parasintética, se eu tirar os afixos, a palavra ela vai perder o sentido, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho um amanhecer, a gente vai ter o radical man, mais a junção do prefixo e do sufixo a e ec. Mas se eu tirar, por exemplo, o prefixo a e deixar só o amanhecer, não existe a palavra amanhecer, tá bom? Então, isso a gente vai chamar de derivação parasintética, quando, ao retirar os afixos, a palavra que resta não faz sentido. O entardecer, o prefixo em mais o radical tar mais o sufixo descer. E vai ser o quê? Se eu tirar o em, vai ficar o quê? Tardecer. Se eu tirar o descer, vai ficar o quê? Entarde. Então, vai perder um sentido. Então, quando a gente tira os afixos e o radical que fica perde o sentido, a gente vai chamar de derivação parasintética. Isso é importante para vocês não confundirem derivação prefixal e sufixal com derivação parasintética, tá bom? A derivação parasintética vai perder o sentido ao tirar os afixos. Agora, quando a gente vai pensar em um outro processo de... não, derivação ainda, perdão. Derivação imprópria, ok? Como é que vai ser a derivação imprópria? Vai ser quando as palavras elas vão mudar de classe gramatical. Então, um exemplo. A palavra andar. Quando eu falo vou andar no parque, o andar tem sentido de quê? De verbo. Ele é um verbo, tá falando uma ação, a ação de andar no parque. Mas quando eu coloco esse andar na seguinte oração, o andar dela é elegante. Olha como a palavra andar, que na oração anterior tinha sido de verbo, aqui vai ter sido de quê? De substantivo, tá bom? A gente vai ter o artigozinho aqui, que tá tá tornando o verbo um substantivo, né? Então, o verbo vai virar um substantivo. Quando a gente tem essa troca de classe gramatical, a gente vai chamar de derivação imprópria. Então, se eu falo, por exemplo, a Bia é alta, eu realmente sou muito alta. O alta aqui vai ter sentido de quê? De um adjetivo, ok? Mas quando eu falo, a Thaís fala alto, o alto aqui já vai ter sentido de quê? De advérbio, ok? Então, a derivação imprópria vai ser quando vai ser uma mesma palavra, ela não vai necessariamente mudar a forma dela, ok? Mas em diferentes contextos ela vai ter diferentes classes gramaticais. Agora, falando da derivação regressiva. A derivação regressiva, a gente pode observar pela palavra, vai ser quando a palavra ela vai diminuir, ela vai regredir, tá bom? Vai ser quando a supressão da palavra primitiva vai gerar uma nova palavra. Um exemplo, a palavra português, que pode virar Portuga. Aquele Portuga é legal. E aquela pessoa portuguesa é legal, tá bom? Então, português pode virar Portuga, um exemplo de derivação regressiva. O beijo, que vem de beijar. Então, você repara como o beijar, ele vai diminuir. Ele vai diminuir a palavra, vai virar beijo. Derivação regressiva, tá bom? O ajudar, que pode virar ajuda. Então, a gente vai ter aqui a palavra sendo suprimida, a palavra vai diminuir, ela vai regredir e vai formar uma nova palavra. E isso a gente vai chamar de derivação regressiva. Agora, falando de um outro tipo de formação de palavra que é por composição. Diferente da derivação, que vai ser quando a gente tem um radical se juntando aos afixos, a composição vai ser quando a gente vai formar novas palavras que envolvem dois ou mais radicais. Então, a composição por justaposição. A composição por justaposição vai ser quando a gente vai unir duas ou mais palavras. E quando elas se unirem, não vai ter alteração na forma original delas, tá bom? Então, por exemplo, girassol. A gente vai ter a junção do radical gira mais do radical sol. Girassol. A gente vai ter o acréscimo do Szinho ali, quando a gente for escrever, né? Mas a palavra gira e a palavra sol, elas não foram alteradas, ok? A palavra passatempo, a junção do passa mais o tempo. A gente vai ter dois radicais, passa e tempo. E ao se juntarem, eles não vão sofrer alteração, ok? A palavra couve-flor, couve mais flor. Os radicais não sofreram alteração. Logo, a gente vai chamar de justaposição, beleza? A composição por aglutinação
ela já vai ter a junção de dois ou mais radicais, né? Só que quando a gente junta esses radicais, eles vão sofrer alteração na sua forma. Então, por exemplo, a palavra planalto vai ser a junção do plano mais do alto. Repare como não ficou plano alto. Não, virou planalto. Então, o plano ele vai sofrer uma alteração, tá bom? Lá na forma da palavra dele. Quando eu falo vinagre, vai ser a junção do vinho mais do acre. Mas ao invés de falar vinho acre, eu vou falar vinagre. Então, a gente vai ter a junção dessas duas palavras, só que elas vão sofrer alteração quando se juntarem. Quando eu falo fidalgo, filho de algo, tá bom? Se eu falo embora, vai ser a junção do em mais boa mais hora, ok? Então vão ser palavras que vão se juntar e ao se juntar essas palavras, as formas dessas palavras vão sofrer alterações. E é isso por hoje, amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Esse é um conteúdo que eu acho bem tranquilo. Se vocês irem estudando mais e fazendo atividades, vocês pegam muito rápido. E é isso, e até a próxima.